E aí, meu querido, por essa você não esperava, hein? Um vídeo do professor Lauro resolvendo questões e explicando como cai gramática na UFT, Universidade Federal do Tocantins. É difícil achar, né, conteúdo sobre ela. Eu entendo você que é aí da região, inclusive tenho para contar no início desse vídeo que eu tava dando uma aula ao vivo para uma outra professora parceira aqui que temos um combinado, e a gente tava numa aula ao vivo assim, a galera com a câmera ligada, né? E quando eu anunciei que eu teria aulão de gramática para UFT, uma menina fez assim, ó, ficou apavorada, como assim aulão pro FT ninguém faz? É, eu vou fazer, inclusive se você tá vendo esse vídeo e você não sabe, vai ter aulão pra UFT agora dia 15 de maio, tá? A gente vai fazer um aulão de gramática pra prova de inverno, aqui tem ali no dia 19 de maio, com todos os conteúdos que caem, como caem, tudo que você precisa aprofundar. Então aqui nesse vídeo eu vou dar, né, um briefing pra você de como é a gramática da UFT. No aulão a gente tem 1h30 aí para aprofundar, só você clicar no link que tá aqui na descrição, a gente vai poder aprofundar muito mais. Então se você, né, se lamenta também por não encontrar muito conteúdo sobre essa prova, saiba que agora você encontrou, não desperdice essa oportunidade. Você pode aproveitar esse aulão aí. Se você tá assistindo esse vídeo antes da prova de inverno de 2024 do UFT, saiba que ele vai ficar disponível para você o ano inteiro se você adquirir esse aulão. Então aproveita que vale muito a pena e tá no precinho ainda. Não vou falar o preço porque eu não sei se já mudou pro segundo lote, às vezes tem muita procura e troca, mas tá no precinho. Clica aqui que você vai descobrir qual é, tá na descrição desse vídeo. Vamos pra questão? Então tá aqui do lado, ó. Essa primeira questão da UFT é aquela questão assim, ó, tranquila, que cai em todos os vestibulares. Conjunções é um conteúdo comum, assim, já fiz stories sobre isso, já fiz reels, carrossel sobre isso. Conjunções é um conteúdo que é comum a todos os vestibulares, em qualquer lugar que você se preparar vai estar cobrando sobre ele. Só que eu notei nas minhas análises da prova da UFT uma característica muito comum dela, que é a de assustar os alunos. Então esse vídeo vai servir muito para você aprender sobre isso. Não se assuste, quer ver só? Em quase todas as pessoas possuem capacidade de criar empatia, ainda que nem todas a usem, o elemento em destaque introduz uma oração. Primeiro ponto, a UFT é uma das pouquíssimas universidades no país que ainda coloca o nome inteiro da oração. Ó. Oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial conformativa, oração subordinada adverbial condicional ou oração subordinada adverbial concessiva. Eu não sei você, mas causa um impacto, né? A primeira vez que eu fui procurar sobre a UFT, eu lembro que eu dei muita risada, porque eu olhei primeiro o roteiro programático dela, né? O conteúdo da prova, e aí dizia assim, as mesmas áreas do Enem, Base Nacional Comum Curricular, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias. Eu não conhecia a prova, né? Isso há muito tempo atrás, eu bati o olho e fiz assim... Cara, mas então a UFT deve ser um vestibular muito parecido com o Enem, né? E a primeira questão que eu dei de cara foi essa. Não, tá de sacanagem comigo. Não, né? Nada a ver com o Enem, extremamente gramatical. As outras provas que cobram o valor de conjunções, elas não escrevem tudo isso. Elas dizem assim, ó. O elemento em destaque tem o valor de letra A, consequência, letra B, conformidade, letra C, condição e letra D, concessão. Pra que cobrar todo o nome? Só para assustar o aluno. Outra, nas 4 alternativas já está escrito o subordinado adverbial. Então para que colocar, se tu não vai tentar confundir, tu não vai botar subordinado adverbial numa coordenada na outra, subordinada adjetiva, para que cobrar? Só para assustar, por isso tu não pode te assustar. E outra, se tu já tem a separação, ó, consecutiva, conformativa, condicional, concessiva, tu não precisa ler todo aquele resto. Tu leu, né? Ali na letra A, visto que expressa a ideia de efeito em relação à oração principal. Na B, pois manifesta conformidade em relação à oração principal. Na C, uma vez que exprime uma circunstância de causa em relação ao predicado da oração principal. Não precisa ler tudo. Inclusive, se tu lê tudo, olha como a C já é absurdo e tu corta fora, né? Ela é condicional porque ela exprime causa, daí ela seria causal, né? Ela é condicional porque ela exprime concessão. Condição. Condicional, condição, não causa. A C, fora, né? Se tu lê tudo é para eliminar, porque não precisa ler. Na letra D, ela é concessiva porque expressa uma ideia contrária ou restritiva, a qual, no entanto, não impede a realização do fato. Essa é a definição de uma concessão. Talvez tu precise ler tudo se tu não estudou. Mas daí, se tu não estudou, tu é muito vacilão. Concessão é conteúdo, a conjunção, conjunções, concessão é a principal delas, inclusive. Conjunções é um conteúdo obrigatório para quem for fazer qualquer vestibular. Até pro Enem você tem que estudar, porque já caiu concessão, conjunção concessiva.
É a letra D a resposta. Por que a letra D, Lauro? Porque o ainda que é uma conjunção concessiva. Quais são as principais conjunções concessivas? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de. É isso. Tá, mas eu queria ver no texto. Não, filho. Veja bem, se tu quiser ver no texto, quiser interpretar, quiser procurar, fica à vontade, mas você está numa aula de gramática. O ainda que vai ser sempre concessão, porque ele é sempre introdutório de uma oração concessiva. Aqui, por eliminação, tu eliminaria só a C, talvez a B também, mas a A tu ia ficar meio em dúvida, né? Uma ideia de efeito. Quase todas as pessoas possuem capacidade de criar empatia, ainda que é meio que um efeito disso, não usarem. Pudesse ser que tu ficasse em dúvida. Para que correr o risco de ficar em dúvida? Estude conjunções e dos 14 valores diferentes que as conjunções podem ter, 5 coordenadas e 9 subordinadas adverbiais, a concessiva é a principal. Estou dizendo para você, se você chegou nesse vídeo por qualquer motivo, vai fazer a prova do FT e tu não quer gastar com aulão. Ah, eu não vou pagar pra esse cara fazer aulão. Tá bom, é tu que investe o teu dinheiro, tu comprou tanta porcaria por aí, não vou nem comentar, deixa tu com as tuas porcarias que tu comprou e te arrependeu. Não quer gastar dinheiro, então estuda conjunções e a concessiva é a principal delas. Tá? Em tudo que é prova que você for fazer na UFT também. Tá, e aí veio uma outra questão que vai te mostrar bem o quanto eles gostam de te assustar, quer ver? Vê se não é para ficar apavorado. Assinar a alternativa correta quanto ao processo de formação da palavra biotecnologia. Aí tu lê a letra A, já diz assim: a partir da formação híbrida dos radicais gregos biotec e logia. Cara, hibridismo é um processo de formação de palavras da língua portuguesa quando tu reúne radicais de línguas diferentes. Então tu pega uma palavra que tu tem um radical grego e o outro latino, e tu juntou, é hibridismo. Um radical francês e um italiano, é hibridismo. Então tu tem que saber a origem de cada radical. Isso não cai em prova, sei lá eu, desde os anos 90, desde os anos 80. Tem que ser vestibular antes de eu ter nascido, não antes de tu ter nascido, para cobrar isso, sem a mínima condição. Daí o cara olha a formação híbrida, imagina se ele teve aula com um professor extremamente gramatical que ainda dá hibridismo na aula. Eu não ensino há muito tempo hibridismo, tá louco. Nunca na vida. Aí ele olha aquilo, já fica apavorado. Já é errada a letra A, porque não tem como ser uma formação híbrida de dois radicais gregos. Para ser híbrida, um tem que ser grego e um tem que ser de outro idioma. Já começava por aí. Mas olha o que está escrito. É a formação dos radicais biotec com logia. De onde é que vem o no? Se biotecnologia for formado por biotec mais logia, cadê o no? Poderia ser bio mais tecno mais logia, mas biotec com logia não dá biotecnologia. Só que para isso tu tem que estar calmo, né? Esse é o teu problema. Teu problema é a ansiedade. Teu problema é o bonequinho da ansiedade lá. É o teu divertidamente da ansiedade. Tu vai ver Divertidamente 2 nos cinemas esse ano? Tu tem que ver. O bonequinho da ansiedade é tu. Porque tu vê e te apavora. É só manter a calma. B. Por meio do processo de aglutinação dos prefixos biotecnologia. Muito boa. Aqui tem que saber conteúdo. Não é um processo de aglutinação. O processo de composição acontece de duas maneiras: justaposição e aglutinação. A justaposição é quando tu coloca os radicais um do lado do outro. Bio mais tecno mais logia. E a aglutinação é quando você mistura radicais alterando a pronúncia. Por exemplo, se eu pego a palavra guarda e chuva e formo guarda-chuva, não há uma aglutinação, há só uma justaposição. Agora, se eu pego as palavras plano e alto para formar planalto, em vez de plano alto, comeu uma letra ali e juntou tudo, aglutinou, aí eu tenho uma aglutinação. Então o único erro da B é a palavra aglutinação. Viu? O conteúdo que tem que saber é o básico que a gente dá em aula. Saber a diferença entre formação de palavras, justaposição, aglutinação é fundamental. Isso tem nas minhas aulas de gramática básica, por exemplo. No curso que eu dou para os alunos, não é nem gramática aprofundada, é gramática básica. Precisaria saber para eliminar a B. C. A partir da composição do radical bio mais tecnologia, indicando a união entre ambas as áreas, biologia e tecnologia. Me parece fazer sentido. O que você acha? Tem alguma palavra que possa ser errada? Compôs o bio mais o tecnologia? Ah, professor, eu acho que seria mais certo biotecnologia. Tá, mas ok, né? Meio que faz sentido, não vejo nada de errado. É aquela alternativa que eu vou deixar ela em stand-by. Se a D
parecer muito mais certa, daí ok eu ficar em dúvida. Mas se a D tiver um erro absurdo, eu fico com a C. Vamos ver a D. Por meio de derivação. Aí já me complicou. Porque palavra derivada, e é muito importante saber isso, a diferença entre composta e derivada, composta é formada por mais de uma palavra, derivada é formada por uma só. Biotecnologia não é formada por uma só, incluindo o prefixo bio. Bio não é prefixo, é uma palavra primitiva. Já estava errado aí, tá? Mas olha como ele faz questão de mostrar o quanto está errado. Fornecendo a ideia de que a tecnologia é mais importante do que a biologia. Não. Ninguém vai fazer isso. Imagina a formação de uma palavra indicar que uma é mais importante que a outra. Claro que não vai ser isso. A D tá errada. A D tá errada. Eu acho que a maioria dos alunos ficaria entre B e C nessa, por não saber o aglutinação, mas a resposta é a letra C. Então o que você precisa estudar? Um pouquinho de gramática, sim, porque cai, a prova é bem gramatical, não aprofunda tanto assim a gramática, são conceitos básicos. Quando o conceito mais aprofundado aparece, mantenha a calma, né? Tem várias provas do Brasil que se você estiver tranquilo no dia, você consegue uma pontuação maior. Tem prova que não adianta estar tranquilo. Você que está assistindo aqui, por exemplo, tem algumas provas de vestibular no Brasil, até concurso público, se a gente for falar, né? Concurso é muito mais diretaço a decoreba, assim. Não adianta muito estar tranquilo. Tranquilo ou nervoso, tu tem que saber e pronto, e acabou. Agora, essa prova que você vai fazer, que se você tá até aqui no vídeo é porque você vai fazer, né? Senão você não estaria. Cara, tranquilidade vai contar muito. Então, eu gosto de fazer esses aulões ao vivo, tá? Só pra te falar um pouquinho mais dele também, que vai ter agora no dia 15 de maio, pra também poder te deixar um pouco mais tranquilo, te passar um pouco mais de confiança, né? Se é uma aula gravada só, acho que com essas duas resoluções eu consegui te deixar um pouco mais tranquilo. Mas não é a mesma coisa que 1h30 ao vivo, né? A gente pode trocar ideia, a gente pode conversar e eu posso te fazer ir mais confiante para essa prova. Pode ter certeza, pelas experiências que eu tenho de outros anos com alunos aqui, essa confiança faz toda a diferença e a sua prova, a da Federal do Tocantins, é uma daquelas que, quando eu vou fazendo as questões, eu noto, cara, se o cara mantiver a tranquilidade e analisar as erradas, tá feito, não precisa mais nada. Presta atenção nisso, fica ligado e vem pro aulão, que eu sei que a gente vai fazer a diferença nessa prova.